Quinta magia. Ako é uma maga capaz de utilizar Magic Blue Maal, a quinta magia, Sdaiguma, tornando-a a única pessoa no mundo atual capaz de realizar seus milagres. Parece ter uma conexão com o consumo e a extinção. Seu domínio exato é incerto, mas é capaz de realizar viagens no tempo. Seu uso é limitado a viagens no tempo individuais localizadas, mas Touko não pode acreditar que a viagem no tempo seja a verdadeira natureza da quinta magia, já que a viagem no tempo já era possível com a segunda magia. Embora ela não tenha certeza se Ako chegou às profundezas de sua natureza, ela tem certeza de que não é apenas um milagre. Ako o usa para se tornar o Ako Aozaki concluído o de 10 anos depois e reviver Soujurou Shizuki. A viagem no tempo também é possível com a segunda magia porque a revisão de registros e a reescrita de eventos estão sob a operação de mundos paralelos. Não faz sentido que essa habilidade agora seja chamada de quinta magia, mas Touko decide que mais especulações não são da sua conta. Apesar de Touko ser um mago muito superior, Ako foi escolhido para herdar a magia em vez dela. Embora Touko possua um dos maiores circuitos mágicos do mundo, a quinta magia não exige tal coisa, e pode-se dizer que a simplicidade de Ako é mais adequada para isso. O segredo da quinta magia está em o avançar a civilização, encaixando-se como Alice representa a civilização medieval e Ako representa a civilização do consumo. Também contém a resposta de por que ela é chamada de o mais nova maga. Afirma-se que as Almadel Salomonis têm partes e dicas para a quinta magia. Ela está familiarizada com Zeureshek e a segunda magia até certo ponto, pois ela é capaz de classificar Necoark existente no mundo de Meltbland como sendo dele. Ativação. Ouça-me, Senhor de toda a criação. Eu anuncio. Em meu nome representando a Ordem Sazul, anuncio. Tudo será corrigido. Não. Sunny. A Ordem caiu agora. 5 palavras atemporais. Para ativar o Magic Blue, ela fecha os olhos e se conecta à raiz. Ela manipula o tempo de Soujurou, primeiro os 5 minutos em que sua morte ocorreu e depois empresta 10 anos do tempo dele para si mesma. Reconhecendo a quinta magia como um evento que não deveria ocorrer por mãos humanas ou do planeta, a Contraforça tenta detê-la tentando esmagar seu corpo, causando uma imensa dor. A sombra vermelha está indignada que Ako tentaria usar o quinto sem a necessária determinação ou razão, mas Ako simplesmente não se importa com o que pode acontecer, mesmo que seu uso do quinto resulte na extinção da humanidade. Ela originalmente pretendia tirar um tempo de si mesma para o quinto, mas ao tropeçar nas memórias do passado de Soujurou, ela ficou indignada e decidiu levar o tempo dele. Devido a isso, os 10 anos de memórias de Soujurou pertencem a Ako enquanto a magia estiver ativa. Ela faz um tornado azul girar e começa a enganar o mundo. O tempo volta, mudando a paisagem através de uma variedade de estações, enquanto a cena primordial é reescrita. O resultado final é um campo de flores brancas ondulantes que corroem o mundo, e a quinta magia se mostra apenas naquele tempo e lugar. A clareira isolada e coberta de neve se transforma em um mar de flores brancas em um instante, e o vento anteriormente frio torna-se quente no campo. É um campo de primavera livre de impureza e tristeza, onde não havia nada, mas também onde nada era necessário, da memória mais preciosa de Soujurou. O cenário por si só não mostra o verdadeiro potencial da magia. Touko reconhece a mudança de cenário como algo impressionante, mas comenta que o que ela queria ver não era algo tão romântico, e que ainda é brincadeira de criança comparado ao Flat Sark de Alice com Ji. É um feitiço de grande escala, mas a mana ao redor não é diferente do que era antes. No entanto, Touko fica chocado depois de ver os verdadeiros efeitos da magia, o renascimento de Soujurou e a aceleração do tempo de Ako. Tempo de troca. O foco principal de sua primeira ativação é reviver Soujurou. A ressurreição completa é algo que não pode ser feito mesmo com magia, e simplesmente restaurar seu corpo através da cura não seria suficiente para trazer de volta uma pessoa morta. Sem uma maneira de trazê-lo de volta diretamente, ela tenta evitar sua morte em vez de restaurar sua vida. Ela evita qualquer manipulação em larga escala, seja por falta de habilidade ou hesitação, e se contenta com uma troca entre os dois. Ele é devolvido ao que era antes da morte, seu corpo parecendo completamente como era antes de ser cortado ao meio. Ela utiliza 2 milagres para manipular o tempo dele, sendo o primeiro que ela rebobina os 5 minutos que abrangem sua morte e os move para outro lugar. Durante essa intervenção de tempo, ela empresta 10 anos do tempo dele para trazer seu eu futuro. Este ato dá a Ako anos de treinamento e experiência, e efetivamente revive Soujurou movendo o tempo para outro lugar. Tendo saltado no tempo por 5 minutos, ele não existe mais nesse eixo do tempo. Alguém do futuro distante procurando por ele seria incapaz de encontrá-lo lá.
Ako leva 10 anos do tempo de Soujurou para adicionar a si mesma e entra no Redshift Sekin-i, que colore seu cabelo de vermelho. A manipulação individual do tempo é mais fácil quando se trabalha com partes que foram esquecidas, por isso ela empresta tempo durante sua infância. Ela mostra apenas uma ligeira mudança na aparência, mas Touko entende depois de perceber que os gestos de Ako não correspondem mais à sua idade. A mudança dentro dela é grande o suficiente para justificar a preocupação, mas ela não tem tempo para analisar a situação antes de ser dominada pela velocidade e poder recém-obtidos de Ako. Touko percebe a expressão de Ako, o funcionamento estável de seus circuitos e até mesmo sua respiração mudou completamente. Ela passa a acreditar que o tempo está sendo manipulado, pois ela não poderia simplesmente ter amplificado seus circuitos para alcançar sua força. Mesmo que Ako anexasse meios externos de energia mágica, apenas sua capacidade total e quantidade de feitiços utilizáveis aumentariam em vez de seu poder geral. Normalmente seria impossível mudar seu talento como mago ou a pureza de seus circuitos mágicos, mas ela é evidentemente maior que Touko como mago. O avanço rápido de seu próprio tempo permitiu que ela passasse de aprendiz a adepta em um instante. Ela é uma Ako com 27 anos, 17 próprios e 10 de Soujurou. Ela pode fazer isso para que ela não exista dentro do eixo do tempo, usando instâncias repetidas de viagem no tempo a cada segundo para evitar ataques completamente. Ela envia ataques impactantes para um momento diferente ou usa milhares de si mesma ou sobre si mesma. Ele pode evitar ataques numerosos e poderosos. Tem uma alta produção de energia que não pode continuar por muito tempo, mas ela consegue facilmente superar a previsão de Touko de suas reservas de energia. Apesar de ter tomado o tempo de Soujurou, isso não o afeta abertamente. Suas idades não mudaram, então não é o seu eu físico que ela manipulou. É sim seu tempo interno que foi tomado, resultando em que ela veja algumas de suas memórias durante a ativação. Apesar de estar em um cenário familiar dentro das flores brancas, parece a primeira vez que ele o viu, apenas se sentindo um pouco estranho para ele. Ako, por outro lado, sentirá nostalgia ao ver a área. Suas memórias estão confusas, mas ele ainda consegue se lembrar de eventos recentes. Ele pode se lembrar de perguntas feitas durante a escuridão de sua morte, embora ele não se lembre de ter morrido, devido a alguns fragmentos que se cruzaram com o tempo de Ako. Ele será incapaz de se lembrar até que ela termine de usar o tempo e ele seja devolvido. Alice será a única capaz de lembrar o breve intervalo do cenário devido ao fim da troca de tempo, deixando os poucos minutos perdidos das memórias dele e de Ako. Utilizar outra pessoa como médium significa que não é uma mudança apenas em Ako. Ako viajar no tempo sozinha permitiria que as contradições se tornassem sua própria experiência, mas a troca é uma viagem no tempo adequada que deixará a contradição devidamente corrigida. A nostalgia de Ako e a falta de familiaridade de Soujurou serão corrigidas no final do Magic para serem como se nunca tivessem existido. Fardo. A quinta não é a operação de mundos paralelos, portanto não reescreve o próprio mundo. Isso significa que o tempo que ela troca deve ser tratado exclusivamente se ela desejar tornar as mudanças permanentes, como no caso de ressuscitar Soujurou. Os 10 anos emprestados dele serão devolvidos, então uma troca unilateral como essa deixará a massa total de tempo no eixo do tempo atual inalterada. Retroceder apenas os 5 minutos de Soujurou normalmente significaria que ele voltaria a ser um cadáver depois que a magia expirasse, já que a viagem no tempo realizada sem mudar o mundo não pode mudar o passado. Ela tem que realmente ressuscitá-lo, ou pegar aqueles 5 minutos realmente existentes e colocá-los em algum lugar distante. A viagem no tempo requer uma enorme quantidade de energia, exigindo poder místico para trazer coisas que não existem no mundo atual e, da mesma forma, causando uma tremenda energia perdida quando algo é feito para não estar mais aqui. Utilizar a viagem no tempo para mover mesmo uma quantidade tão pequena de tempo exigiria equilibrar o calor que estava lá antes. Ako o deixou em um futuro distante, o que significa que a dívida contraída no presente foi deixada no futuro. Mesmo a ideia de um paradoxo do tempo é mais humana, pois um consumo de calor tão enorme e impensado não deve ser permitido. A ideia horroriza Touko, assim como a ideia da energia usada para resfriar o calor trocado. O estado de mais ou menos calor ameaça causar o colapso da ordem. A distorção criada por sua magia acabará por afetar todo o quadrante. Despejar uma dívida ainda maior com a morte do universo centenas de bilhões de anos no futuro, no beco sem saída que aguarda a humanidade, é como o equivalente a lançar um asteroide no planeta. Enquanto Touko acredita que Ako vai esmagar o planeta com seu próprio peso, Ako diz que vai se preocupar com isso quando chegar a hora e enviá-lo para o passado da próxima vez, para que seja esmagado pela distorção. Touko ainda está horrorizado com a ideia, dizendo que apenas os humanos ficarão bem com isso. O presente está estabelecido, mas não deve ser aceitável apagar o passado.
A massa total, a dívida do universo, precisa ser tratada adequadamente. Não importa se o universo está fechado ou ainda em expansão, porque o aumento na quantidade de calor consumido se tornará incontrolável. O fim da expansão indefinida, do consumo indefinido e do crescimento indefinido não é um futuro cheio de esperança. Será o nada antes da criação, e o universo eventualmente sofrerá a morte pelo calor. O quinto só ajudará a tornar esse fim mais definitivo, mas Ako diz que assumirá a responsabilidade e fará o que puder enquanto viver. Ela ainda não pensou em tal curso. Dastiof Osiris acredita que a própria existência de Ako representa uma grande ameaça ao seu ritual, e ela diz que Ako não deve ter nada a ver com isso porque ela é uma observadora neutra que não tomará medidas para se opor ao fim do mundo. Ako supostamente só toma medidas para corrigir certos erros. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!